Bom dia, pessoal. Obrigado, Kelly. Assim, a gente ficaria aqui uma semana para falar só desse slide, né? Nos anos 60 e 70, a gente teve um milagre econômico, o Brasil cresceu a taxas de 10% ao ano, né? Poucos aqui devem ter vivenciado isso. Os anos 80, em função da crise da dívida externa, juros e petróleo, é a famosa década perdida, né? O Brasil parou no tempo, na década de 80. O Varanda, que aqui está, também agradeço, Varanda, pelo convite, está aqui. Varanda e eu trabalhamos juntos no governo, lá no final dos anos 80. O governo tinha $0 em reservas internacionais, zero. Aliás, negativa, porque em alguns momentos os credores internacionais queriam segurar avião da Varig, ativos brasileiros no exterior, porque o Brasil não pagava só dívida, não tinha dinheiro para pagar dívida. Cansei de ter reunião no Fundo Monetário Internacional e levar bronca lá dos credores. Voltam, go home and make your homework. Ouvi isso umas 10 vezes, né? Mas uma década muito ruim. Veio os anos 90, hiperinflação, inflação de 92, ou de 93, ali foi de 2.500% ao ano. Imagina fazer um orçamento público, trabalhar com câmbio, qualquer coisa na vida das pessoas, das empresas, com uma inflação de 2.500% ao ano. Mas a gente já começou lá em 90 a fazer alguma coisa. Começou a negociação da dívida externa, fizemos um grande ajuste fiscal, talvez o maior que o Brasil fez nesse período, né? Começou o saneamento dos bancos e a abertura da economia, né? As indústrias eram muito protegidas, taxas de imposto de importação muito elevados, né? Mais de 50%, 70%, hoje está em 12%, né? Começou lá em 90. Lá nos anos 2000 e 2014, continuaram alguns avanços na regulação, né? Agências reguladoras, início dos processos de concessão de serviços públicos de infraestrutura, a gente vai falar bastante sobre isso aqui. Acabou a dívida externa, né? Elevação das reservas internacionais, que nos deixa numa posição bastante confortável, né? E o saneamento dos bancos públicos estaduais. Então, tivemos duas ondas de reforma do setor público, uma lá no começo dos anos 90 e outra a partir dos anos 2000. Está faltando a terceira, que é o que a gente espera que aconteça agora, né? 2015, 2016, horrível, né? Deterioração das contas públicas, né? A maior recessão que o Brasil já teve, vou mostrar, na história do Brasil. Não é do período recente, não. Foi 2015, 2016, 7 e poucos % nesse biênio. 2017 e 2018, tentativa de retomada, aí veio o famigerado teto dos gastos, né? E o avanço do PPI, que é o Programa do Governo Federal de concessões de serviços de infraestrutura, muito importante. Okay? O teto dos gastos também seria um capítulo bastante rico, né, para a gente falar, mas o teto dos gastos ele foi muito importante quando ele foi criado, mas depois ele perdeu a sua função. Daí a necessidade agora de ter um novo arcabouço institucional. 2020 e 2022 tivemos uma pequena reforma da Previdência, foi boa, não foi ruim, né? Avanços regulatórios, aí veio a Covid, veio a guerra, aí essa questão toda das cadeias de valor, de insumos no mundo inteiro, inflação, né? Juros altos, baixo investimento público e sem reformas, né? E agora, 2023, né, as incertezas do que vem pela frente, né? Teremos reformas, as concessões vão continuar, mas o lado bom é que nós temos ativos, né, para transição energética. Nossa matriz de energia é bastante limpa, né? 75% vem de fontes limpas, o que é bom, coloca o Brasil numa situação boa perante o mundo,
perante o mercado de câmbio, a gente vai ver isso já já, né? Mas precisamos reindustrializar o país. A gente vai mostrar uns dados que são estarrecedores, né? Setor real. Aí eu já falei sobre isso, mas esse é o PIB lá de 2003 até agora, né? Aqui parece que... Isso aqui. Olha a queda do PIB em 2015 e 2016. Pessoal, a economia brasileira está parada há 10 anos. 10 anos. A gente não cresce um pelo outro. Crescemos 2,9% no ano passado. A má notícia desse crescimento é que ele veio pelo consumo das famílias, esse que puxou o crescimento do ano passado, e os investimentos estão aqui, a linha preta está lá embaixo. Okay? Isso é muito ruim, porque o investimento é que gera negócios no futuro. Então, o investimento foi muito ruim no ano passado, o que já precifica 2023 fraco. Okay? Nós não vamos ter recessão em 2023, mas também não vamos ter um elevado crescimento. Isso aqui não é para assustar vocês, mas o primeiro gráfico é a correlação entre PIB e investimento. Você vê que se fizer a correlação de mais de 95%. Onde tem investimento, tem PIB. Se não tem investimento, tem um marasmo de ficar crescendo aí 2% ao ano, que ninguém fica feliz com isso. Aqui é o investimento do Brasil em relação, por exemplo, à África do Sul, Coreia do Sul, Índia e Estados Unidos. A nossa linha é vermelha, na base lá em 79, olha a diferença da boca do jacaré entre a gente e outros países do mundo em investimentos públicos e privados. O Brasil parou, pessoal, parou. Né? O Brasil, assim, voltando um pouquinho, teve a crise da dívida externa, juros, petróleo e hiperinflação, conseguimos derrubar a inflação em 94, com o Plano Real, acho que os economistas mereciam até o Prêmio Nobel de Economia, mas de lá para cá é puxadinho, né? A gente vive de puxadinho, não tem uma política clara como teve lá nos tigres asiáticos, nos novos tigres asiáticos. A Índia já passou o Brasil, a Indonésia vai passar o Brasil, já o Vietnã, todo mundo vai passar o Brasil, porque eles fazem política de longo prazo, política industrial. Esse quadro do investimento é estarrecedor. Olha a boca de jacaré. No caso da oferta, né, o agro caiu esse ano, mas caiu no ano passado, por causa de preço, no final do período, mas vai crescer esse ano. A indústria cresceu muito pouco e os serviços que retomaram pós-Covid, né, o que já tem agora, já nos últimos meses do ano, né, comércio varejista ampliado e o comércio varejista simples já mostra, né, a queda na atividade econômica. Aqui outro gráfico da produção, né, física da indústria, aquele primeiro quadro, a indústria geral é o azul, a rosa, a indústria de transformação, e a indústria extrativa mineral é o verde, né? A gente está ali aos níveis de 2008. São dados oficiais, tá, pessoal? Aqui não tem nenhum dado, não tem pedalada, não, são os dados do IBGE. Olha aqui a produção, olha a outra boca de jacaré, né? Brasil é o vermelho, de propósito, para ficar mais claro aqui. Aí você tem Coreia, até a África do Sul está com o crescimento da indústria maior do que a gente. Coreia do Sul, México, olha o México, é o verde. A apresentação anterior do colega, o México é tudo mais flexível lá, né? Mais livre, né? Eventualmente está ajudando. Olha aqui o México, que maravilha. Ele tem um bom vizinho também, né? Nessa coisa da desglobalização, né? Ele consegue exportar mais para os Estados Unidos. Mas olha a boca do jacaré com relação à Alemanha, África do Sul, Estados Unidos. A China eu não coloquei, senão estraga o quadro. Aí vai lá para cima, aí o gráfico não dá para ver. Mas isso mostra que os nossos investimentos, a nossa produção industrial, eu vou apertar porque eu só tenho mais 14 minutos, tá? Aqui é a venda do varejo, comércio varejista, né, que vai, taxa de desemprego caiu, mas tem que ver um pouco a qualidade da taxa de desemprego, né, se as MEIs estão no emprego ou não, a pessoa está na MEI, mas não está conseguindo o trabalho, né, mas caiu, está aí, é um dado, caiu e vamos aplaudir. Crédito total sobre o PIB, que cresceu muito agora,
estabilizou, o mercado está preocupado com isso, deve cair um pouco. Os índices de confiança da Fundação Getúlio Vargas, né, mostram da indústria é o azul e do consumidor é o rosa, né, subiram lá e depois caíram de novo. Isso é ruim, porque as pessoas estão pensando, vou perder o emprego, vou ter produção, né? Esse retrata nessas pesquisas. Setor público. Aqui é o déficit público, eu escrevi muito interessante. O amarelinho ali embaixo é o resultado primário, tá? Então, o resultado primário, lá de 99 até 2013, teve resultado primário. Okay? E de lá para cá, deu uma bagunçada em tudo, e agora, em 2022, nós tivemos de novo resultado primário. Aí uma provocação, né? Esse resultado primário foi obtido em períodos, aí, Fernando Henrique e Lula, sem Banco Central independente. Okay? Eu sou a favor do Banco Central independente, mas essa coisa, estão fazendo muita marola para o assunto, né? O governo brasileiro teve que superar os primários sem Banco Central independente e sem regra do teto dos gastos, mas com uma lei muito importante, muito melhor do que a lei do teto, que é a lei de responsabilidade fiscal lá de 2000. Isso aqui é estarrecedor, de novo. Vou pegar só o quadrinho, assim, não é só o governo federal, né? Tem governo estaduais e governo municipal. 56% das despesas estão no federal, 23 estados e 21 municípios. Olha aquela primeira torta lá, pessoal. 34% de todos os gastos dos entes todos, governo federal, estadual e municipal, né, são gastos com pessoal, 26% com previdência, 18% com a taxa de juros, 18% com outras despesas correntes, funcionamento da máquina e apenas 4% de investimento. Se continuar assim, a gente vai continuar um país exportador de minério de ferro, de soja, de carne, de milho, crescendo a 2%, 3% ao ano, crescendo 1%, crescendo 2%, e nada, e vamos ficar nesse marasmo do crescimento. A gente precisa de questões disruptivas, e tem aí a saída. Parece que eu me perdi aqui. Já sei. Help. Só um pouquinho, pessoal. Eu vou falando que já o próximo, setor externo, né? Até colocar ali o setor externo, tá bom, né? Tá bom não, tá ótimo, né? Setor de vocês, 30 bilhões de dólares de reservas. Antigamente, um cara espirrava lá na Turquia, na Rússia, no México, caía aqui, era um estresse, né? Agora não, pode acontecer muita coisa aí que o Banco Central, né, nossos amigos do Banco Central aqui, tem bala, tem 320 bilhões de dólares de reserva, aguenta desaforo. Muita gente pergunta, vale a pena manter, porque tem uma arbitragem de taxa? Eu acho que vale a pena manter, é um seguro, né, contra qualquer coisa. Temos uma balança comercial boa, batemos o recorde no ano passado, né, de exportações mais importações, né, da história do Brasil. Investimento direto não é problema para financiar nosso balanço de pagamentos, né? Eu estou vendo o que está passando ali. Ok. Obrigado e desculpa eu ter errado aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Igual no debate lá, me dá os meus minutos, tá? Fui citado ao debate, então. Qual slide o senhor está? Você lembra? Tá bom. Eu aperto para descer, esse Para aqui. ir e voltar. Qual que é para ir? Ok. Setor público, estamos falando do superávit, do déficit, né? Que a gente gasta muito mais dinheiro a gente gasta dinheiro para funcionamento da máquina pública, pessoal. Investimento desabou, né? A União, se for só a União, gasta 46% com a Previdência, 18% com o pessoal, 1% só de investimento. Os estados e municípios.
Essa é uma informação nova, tá? Um dado da BDIB. Isso aqui são os investimentos públicos e privados lá de 2013 até hoje. Olha lá, aumentou até 2014 e depois desabou. O vermelho é o investimento privado e o azul é o investimento público. Não é uma boa notícia o investimento público cair tanto assim, né? Mas é uma boa notícia o investimento privado, que saíram de 96 bilhões em 2016 para 131 bilhões. Isso de quê? Concessão de serviços públicos de infraestrutura, aeroportos, portos, rodovias, um pouco de ferrovias e saneamento, energia e saneamento básico, né? Tem um hiato, né? A gente vê que tem um hiato de investimento de 2,6% do PIB, né? Mas que precisa ser coberto, ou com recursos públicos ou com recursos privados, ou o melhor, a soma dos dois. Não adianta, pessoal, tem uns economistas mais liberais, o setor privado faz tudo. Não faz. Uma rodovia que não tem retorno econômico, não tem densidade de tráfego para o pedágio pagar os investimentos. O setor privado não vai entrar, ele quer rentabilidade, com razão, ele existe para isso. Então faz uma PPP, se o governo quer, se o setor público precisa daquela rodovia, manutenção, ampliação, ou fazer uma rodovia nova, faz PPP, o setor público põe uma parte do dinheiro e o setor privado põe outra e faz a conta. Aqui em São Paulo, estão falando de novo agora no trem intercidades para Campinas, se sair é uma PPP, o governo do estado põe uma parte do dinheiro, o setor privado põe outra e faz, porque não existe, pessoal, no mundo inteiro, mobilidade urbana, metrô, trens, com recursos privados, sozinho, com exceção de Hong Kong. O metrô de Hong Kong foi bancado pelo privado. Todos os demais metrôs do mundo inteiro teve dinheiro público e privado. Então, não é uma questão ideológica, é uma questão de rentabilidade técnica. Tem que ter dinheiro público e privado. A dívida pública nossa é objeto de muita discussão, né? 70 e poucos % do PIB, né? Não é tão grande, não é tão baixo, o importante é a trajetória dela, até para vocês, né? O que vai acontecer com o câmbio? Essa dívida vai explodir, não vai? Não vai explodir, né? Apesar dessa taxa de juros desnecessariamente tão elevadas. Então, temos uma crise fiscal, o orçamento é engessado e reduziu, em função da regra do teto, os investimentos públicos, né? Então, é preciso revisar a política. Parece que o Ministério da Fazenda vai novo arcabouço institucional, que segura um pouco as despesas correntes, mas separa uma parte para investimentos públicos em infraestrutura, que alavanca PIB, etc. Parece que é isso que vai acontecer. Se acontecer, vai ser bom para o mercado de câmbio vai ver que a coisa não é explosiva, né? Redução de benefícios fiscais, o pessoal tem 400 bilhões de reais em benefícios fiscais no Brasil por ano, orçamento federal. Tem que mexer nisso. Para acabar com tudo? Não precisa acabar com tudo. Escolhe, faz uma conta. Aqui no Brasil, nós costumamos dar o benefício, que tem que ter um prazo em qualquer lugar do mundo, mas aqui não. Ele vira eterno, as pessoas, as empresas já o colocam no seu fluxo de caixa e não faz nenhuma alteração. Tem que rever os subsídios, né? Teto para despesas correntes e piso para investimentos e inovação. Todos os países, os tigres asiáticos, os novos, Índia agora, etc., todos eles investiram muito em inovação. A gente tem que perder o medo do setor público investir em inovação das empresas privadas. Umas vão dar certo, outras não vão dar certo, né? E os fracassos fazem parte do processo, né? Aí, claro, tem que ter fiscalização e controle para não ter fraude, mas êxito e fracasso em inovação faz parte. Apple, Microsoft, IBM, muitos investimentos do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, tudo bancado com recursos públicos. As pesquisas bancadas com recursos públicos. Não é só privado, não. Privado maravilhoso, mas aquele very beginning precisa de dinheiro público para ajudar. Inflação e taxa de juros, a nossa inflação está aí, eu vou apressar mais um pouquinho, que meu tempo está acabando, né?
Aqui um pouco de taxa, outro dia eu fui fazer uma palestra, uma taxa de juros do Lula, que o Lula está reclamando, já foi maior, né, o juro real. É verdade, lá no Fernando Henrique foi 13,5%. A média de juro real do governo Fernando Henrique inteiro foi de 13,5%. Nós estamos com 8% agora. Já foi pior do que está aqui, né? E depois foi arrumando, no governo Lula foi 8,6%, Dilma 3,9%, Temer 4,6% e no Bolsonaro 0,3%. Acho que o Banco Central errou um pouco na mão ao reduzir a taxa para 2%, aí teve que jogar um pouco mais para cima do que deveria, mas faz parte, a autoridade monetária sempre trabalha com um pouco de margem, né? Eventualmente agora, saindo a novo arcabouço fiscal, né, acalmando os ânimos, a gente deve ter uma redução da trajetória da taxa de juros, até porque a inflação está caindo, né? A trajetória do juro real e nominal naquele quadro lá. Setor externo já não é problema, eu fico muito tranquilo com o nosso setor externo, são os dados aí de transações correntes, etc. Taxa de câmbio nominal cresceu muito, né? Acho que vai cair, tá? A gente vai mostrar o relatório Focus ali, mas as reservas, vale a pena esse custo de reserva? Vale a pena. O risco, tanto que o risco Brasil lá do JP Morgan lá não está ruim, então o setor externo não está vendo o Brasil tão mal assim, né? Não sei hoje, isso que é o dado final de fevereiro, mas deve ter caído o índice aí do MBI. Perspectivas, né? Isso aqui é muito importante, pessoal. Meus 2 minutos ali. A BIDIB, hoje, ela tem um trabalho que chama Livro Azul da Infraestrutura, pode ver no site, tem mais de 500, tem mais ou menos 432 projetos de infraestrutura em análise hoje, privados, assim, concessões a ser feitas pelo setor público ao setor privado, no governo federal, estados e municípios. 432 projetos entre análise inicial e publicação de edital. Isso dá 543 bilhões de reais de investimento. Desses aqui, tem 179 projetos com 173 bilhões de reais de dinheiro novo para os próximos 5 anos, fora o que já está em si. Ou seja, tem muita coisa acontecendo no setor de concessões de serviços públicos de infraestrutura. É isso que vai ajudar a alavancar a nossa indústria e o nosso crescimento econômico. Acabou aquele ranço ideológico, não vou fazer concessão. Os 2 governos estaduais que mais fizeram concessão de serviços de infraestrutura no Brasil nos últimos anos foram 2 governos do PT, o Wellington Dias no Piauí e o da Bahia, que me fugiu o nome agora. Fizeram muita concessão, né? Então, aquele ranço ideológico, não vou fazer, sindicato, acabou, todo mundo está fazendo concessão. Agora, a infra social, que está ali, 150 projetos, saúde, educação, segurança pública, parques, florestas, cemitérios aqui em São Paulo, ou seja, está todo mundo repassando para a iniciativa privada que está multiplicando renda e emprego. O cenário mundial hoje, né, não é dos melhores, tem um processo inflacionário, taxa de juros, o PIB vai crescer menos do que se esperava, né? Não é uma boa notícia o cenário internacional, mas também não é um desastre. Outro dia falava que a Alemanha ia ter uma grande recessão. Não vai ter, né? Então, aqui no Brasil, inflação, juros e menor crescimento, o Brasil vai crescer mais do que os 0,8%, como o mercado está estimando, na minha opinião, vai crescer um pouco mais. Os investimentos, eventualmente, tenham algum adiamento em função da taxa de juros, é difícil você segurar um 13,75 aí para emitir uma debênture, etc. Mas se tiver um pequeno adiamento, porque infraestrutura são 20, 30 anos, então você está pensando no longo prazo. Política fiscal, as reformas, os PPPs, blocos econômicos, né? Com essa coisa da desglobalização, um pouquinho de desglobalização, os blocos econômicos vão ser mais importantes, Mercosul, União Europeia e outros blocos, né? Para que a gente não tenha essa crise no fornecimento de matérias-primas que a gente teve da Covid e da guerra. Meta de inflação, acabou, são os temas que vêm por aí, né?
reindustrialização, infraestrutura, câmbio, blocos econômicos, não os retrocessos regulatórios. Às vezes, né, tem alguém querendo mexer nas agências reguladoras, mas as associações de classe, as empresas têm trabalhado para evitar isso, e melhorar o ambiente de negócio, né? Nosso caminho é da reindustrialização, é com a transição energética, é o hidrogênio verde, temos que ter trabalho com fertilizantes, com sistemas de computador, etc. Temos ativos para isso e acho que a coisa não está tão ruim quanto poderia estar, quando parecia estar aí na cabeça aí do mercado. Passei um pouquinho do meu tempo. Muito obrigado, pessoal.